conforme vocês podem ver, tá tudo preparado, né? Montei um cenário aqui, né? Literalmente verdão aqui. Por quê? Porque, pessoal, hoje é dia de vinho. Hoje é dia de falar de uma das melhores ferramentas de backup do mundo, né? Hoje, você que atua na parte de infraestrutura, de virtualização de servidores, provavelmente a sua empresa deve ter o Veeam Backup Replication ou alguma ferramenta parecida. O Veeam hoje no Brasil, ele literalmente domina, assim no Brasil quanto no mundo, tá? E pessoal, trabalhar com Veeam nos projetos que eu atuo hoje, né, que são projetos de virtualização de alta disponibilidade, entregar a solução de backup para os nossos clientes, cara, tem sido sensacional. Todos os clientes ficam mega satisfeitos. Porque o Veeam, pessoal, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta muito simples de usar, você pode fazer a instalação dele só clicando NNF, Next Net Finish. Simples. Adicionou o cluster, adicionou um repositório e botão direito, criar job, põe lá o cluster, você já está fazendo backup. Beleza? Só que do mesmo jeito que ele é simples, ele também é muito complexo, tá? Para você ter ideia, a prova de certificação da Veeam, ela é muito mais difícil do que você fazer um VCP, por exemplo. Dá muito mais trabalho. O laboratório de Veeam que você tem que criar para realmente aprender a lidar com todas as funcionalidades que o Veeam tem e que o Veeam faz integração, é um laboratório gigantesco que você tem que montar e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui justamente para que vocês possam ter ideia aí de montar um laboratório bacana, um laboratório, né, realmente de alta complexidade, para que você possa estar atuando aí com o Veeam Backup and Replication. Vamos embora agora para o conteúdo, fechou? Meus queridos, vamos lá. É o seguinte, tá? Como todos sabem, né, o nosso cluster de alta disponibilidade está aqui, né, que é o VCSA BC02, que é o nosso, né, vCenter Server Appliance Bootcamp 02. Vou conectar nele aqui, beleza? Fechou? Vou conectar aqui. Ó, é o seguinte, meus queridos, né? Foi montada aqui uma infraestrutura de alta disponibilidade do zero, step by step, tá? Instalação de vCenter, criação de cluster, tudo, tá? Inclusive com Distributed Switch, onde a gente criou aqui 3 Distributed Switches, né? E só recapitulando, né? A infraestrutura que nós estamos montando, né? É uma infraestrutura baseada num projeto real, como você está vendo aqui na tela agora, né? É uma infraestrutura baseada num projeto real, é um projeto, né, do mercado corporativo, lembrando bem do mercado corporativo, né? Então, assim, sem preconceito nenhum com empresas, microempresas que tem ali 10 máquinas virtuais, 5 máquinas virtuais, sem preconceito nenhum, tá? Mas hoje o nível de projeto que nós buscamos e nós queremos entregar são projetos para o mercado corporativo, que são projetos lucrativos, projetos que trazem retorno financeiro também para a empresa na qual a gente trabalha hoje, que é a VSP Solution, beleza? A parceira Dell aqui de Belo Horizonte, né? Somos parceiros Titânio. Então, no final das contas, sim, pessoal, né? Tem que ter sim lucratividade nos projetos que nós atuamos e fazendo. Por quê? Atendemos o mercado corporativo, né? O mercado corporativo, nós dividimos ele em 3 BUs, em 3 unidades, né? Que é o Small Business, o Mid-Range e o Enterprise de grande porte, né? O mercado Small Business, a gente considera ali ambientes com até 50 máquinas virtuais, que é isso que você está vendo aqui. Esse projeto que você está vendo aqui, ele atende praticamente 90% do mercado Small Business e de Mid-Range, de médio porte, tá? O 321, o 421, né? O que é 321, 421, John? Não é a política de backup da Veeam não, tá, pessoal? 321 e 421 que eu falo aqui são 3 servidores, né? Aqui, ó. Aqui nós constamos aqui, ó, 3, né,
SRVs, 3 servidores, aqui 1, o 2 e o 3, né? 2 switches, né? A gente tem aqui o switch Tor, que é o top of rack, né, da solução que está sendo implementada, e aqui nós temos um storage, né? Então tem um storage, né? 3, 2, 1, 0. Pô, John, mas 0 é 0, né? A gente tem aqui um servidor de backup para que nós possamos ter 0 perda de dados, beleza? Essa aqui é a ideia. É um projeto, né, que todo mundo que trabalha hoje em parceiro, HP, Dell, IBM, Lenovo, em consultoria, é o pãozinho quente, né, pessoal? É o que a maioria dos grandes parceiros do Brasil vendem hoje, tá? E hoje a gente está aqui hoje exclusivamente para falar sobre o Vim, né? Óbvio, dentro das boas práticas da Vim, existe também a política da Vim lá que se chama 32110, né? Que são, você tem que manter 3 cópias do seu dado, sendo que 2 delas em mídias diferentes, uma delas off-site, beleza? E pelo menos uma delas com imutabilidade habilitada para que você tenha 0 perda de dados contra ataques de ransomware, beleza? Resumidamente, é bem isso aqui, tá? Então a gente está aqui hoje para falar de projetos, né? Tudo que eu faço é baseado em projeto real, beleza? E tudo isso foi, todo esse ambiente que você está vendo aqui, ele foi literalmente simulado dentro do VMware Workstation, né? Então eu tenho aqui essa máquina na qual está, que eu estou transmitindo, todo esse laboratório está montado na minha máquina. Minha máquina está aqui, essa que você está vendo aqui na tela aqui agora. Então tá aqui, ó, meu computador, obviamente a minha máquina hoje, ela tem 128 GB de memória. Eu preciso disso, com certeza, até mesmo porque para fazer uma homologação de projeto, para gravar minhas aulas, para poder ensinar vocês, eu preciso disso. Tudo em cima do VMware Workstation. E aqui está aqui, ó, ESXi1, ESXi2, ESXi3. Nós temos aqui o vCenter. Nós temos aqui, ó, o storage da HP, que é o VSA. Óbvio, nós temos aqui um AD que é muito importante, beleza? E não está aqui, mas logo aqui abaixo nós temos também um servidor, né, que é o Vim, beleza? Dentro desse projeto nosso aqui, tá bom? E tudo isso, pessoal, foi feito, né? Esse cluster que nós montamos aqui, né? Ele seguiu um padrão, né? Ele seguiu um padrão lógico, que foi o quê? Né? Foi isso aqui que vocês estão vendo, né? Foi criado um layout de rede composta por 6 portas de rede, beleza? Onde nós temos 3 distributed switches. Você está vendo aqui que é o layout do standard switch, mas nós implementamos no laboratório, né, o distributed switch, né? Então nós temos um distributed switch, né, chamado de gerenciamento, um distributed switch chamado de produção, que é onde tem todos os port groups de tráfego de máquina virtual, e nós temos um port group exclusivo para o tráfego de iSCSI e de vSAN, tá? Do mesmo jeito que você está vendo aqui, está implementado, né, no nosso ambiente de produção aqui, tá? Então é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Então nós temos 3 port groups, né? 3 distributed switches. Um que se chama VDS iSCSI e vSAN, um VDS que se chama gerenciamento VFT, ou seja, dentro desse port group nós temos, né, o gerenciamento, vMotion e Fault Tolerance, e aqui nós temos o VDS Prod, que é onde consta todos os port groups de tráfego de máquina virtual, beleza? Né? Dado esse resumo aqui, né, para quem está aqui pela primeira vez, né, acompanha, volta às outras aulas aí, porque você vai aprender bastante coisa. Você está vendo aqui, ó, que foi habilitado até o Fault Tolerance, né? O pessoal perguntou qual que é a diferença de HA para o FT. Beleza, a gente fez isso aqui na prática e tal, né? Tudo bacana. Se você for ver aqui, ó, na parte de armazenamento, nós temos 2 LUNs aqui provenientes do nosso storage, né? O nosso storage, ele está aqui, ó. Inclusive eu vou conectar nele aqui agora, né? O nosso storage, que é o Bootcamp, esse aqui, ó, Bootcamp 02. Aqui, deixa eu só dar uma renomeada aqui. Essa pasta aqui é referente ao Bootcamp 2. Conforme vocês podem ver aqui, ó,
O que eu fiz aqui, ó? Eu até liguei o cluster do Bootcamp que foi dado em junho, né? Foi dado em junho, justamente para que a gente possa fazer algum tipo de integração desses dois clusters lá no Vim Backup Replication e tentar, de alguma maneira, se tudo der certo e der tempo, a gente migrar máquinas virtuais que estão no cluster do Bootcamp 1 para o cluster do Bootcamp 2, ou fazer backup, né, do cluster 1 e restaurar no cluster 2, ou replicar máquinas virtuais que estão no cluster 1 para o cluster 2, beleza? Então a ideia é essa aí, tá? O ambiente de Vim, ele é muito gigante, né? Ele é muito gigante, pelo menos o meu é, né? Então eu tenho aqui o Vim Backup and Replication, já vou até ligar ele aqui, tá? Dentro do meu laboratório eu tenho Exchange 2016, tudo on-premise, né? Exchange 2016, SharePoint 2016, Oracle 2019, cluster de SQL, tá? Dentro desse cluster de SQL eu ainda vou habilitar o Hyper-V aqui dentro, justamente para poder, né, habilitar também o Hyper-V dentro do nosso ambiente, tá? Então, você está vendo aí que realmente, para que você possa fazer um laboratório de Vim e aprender Vim literalmente bacana, de forma legal, né? Você tem que saber integrar com essas aplicações. Por quê? O Vim ele se integra com todas as aplicações, Exchange, SharePoint, Oracle, SQL, AD, por aí vai. E aí, ô John, mas o que significa isso, John? Você falar que o Vim ele se integra com essas aplicações, né? Tá, vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui um quadro negro aqui, justamente para que eu possa passar uma pequena teoria para vocês, principalmente para quem não conhece Vim. Então, pessoal, a gente está falando de uma ferramenta de backup, né? A empresa se chama Vim, a empresa. Assim como Microsoft, assim como VMware, é o nome da empresa, tá? A ferramenta na qual nós vamos trabalhar hoje aqui, ela se chama VBR. Não vou escrever o nome aqui porque o nome é gigantesco. É Vim Backup and Replication. O próprio nome já fala, Vim Backup and Replication, né? E eu vou falar aqui de três pilares muito importantes. Você tem aqui o servidor, né? Um servidor físico, beleza? Instalado o VBR, beleza? Então você tem aqui o servidor físico instalado do VBR. Esse servidor, né, de Vim, ele pode ter três funções. A gente chama de backup server. Pode ter a função, né, de repositório e também de proxy, tá? Aí agora eu vou literalmente falar cada uma dessas funcionalidades aqui. Pessoal, backup server, nada mais... O Vim ele tem que ser instalado, tá, pessoal, em uma máquina Windows, tá? O Vim tem que ser instalado numa máquina Windows. Então, o que é um backup? O que é o backup server? Pessoal, backup server nada mais é do que o servidor no qual o Vim está instalado, onde você vai poder fazer seus jobs, né, de backup, seus jobs de backup, replicação, né, e por aí vai. É a ferramenta onde você vai... É literalmente a ferramenta em si, tá? Então, backup server, tá? Repositório é onde você vai armazenar os dados, né? Onde você vai armazenar os dados. É um repositório de backup, beleza? Então, essa máquina física, ela pode ter, então, discos na barriga dela. Então, você pode ter aqui uma máquina, sei lá, com 10 discos de 8 tera, por exemplo, né? Vamos supor aqui que a gente configura isso em RAID 5,
né? Você vai ter ali em torno ali de 70 tera líquido, 72 TB líquido, tá? Então, é o repositório, beleza? Então, o que é o proxy? Pessoal, quando nós vamos fazer backup de máquinas virtuais ou máquinas físicas, né? O Vim, ele faz duas coisas com essa máquina virtual que ele está fazendo backup. Dedupe e compress. Dedupe e compressão, né? É o seguinte, o proxy, ele tem duas funcionalidades, né? Uma delas é fazer deduplicação e compressão, e a outra é escolher por onde esse dado irá trafegar. Se é pela rede, se é no formato virtual appliance, ou se vai correr, ou se o tráfego vai correr pela rede SAN, caso, né, a SCSI ou Fiber Channel, tá? Então o proxy, ele tem essas duas funcionalidades. Além dele fazer compactação e deduplicação, ele escolhe o caminho do dado que vai percorrer pela rede, o caminho do dado até chegar no repositório, tá? O proxy, então, o que ele vai fazer, pessoal? Se uma máquina, por exemplo, tem ali, em média, 4 terabytes, tá? O que eu vou falar aqui não é regra, tá? Mas é só um exemplo para vocês. Uma máquina ali aproximadamente com 4 terabytes, dependendo do sistema, dependendo do tipo de arquivo que está ali dentro, né? E dependendo também, ou também dependendo da quantidade de máquinas virtuais que tem dentro de um job, o Vim ele consegue fazer uma compactação e uma deduplicação que a gente, né, consegue chegar ali de 4:1. Ô John, o que significa isso de 4:1? Significa que se uma máquina virtual ou um job, né, tiver ali em torno de 4 terabytes, ele vai armazenar aqui dentro do repositório somente 1 terabyte. Por que somente 1 terabyte? Porque ele fez deduplicação e compressão, tá? Então essa é a função, uma das funções do proxy, fazer deduplicação e compressão. A outra função do proxy é escolher por onde o dado vai percorrer até chegar no repositório de armazenamento, tá? Pode correr pela rede, né? Aí a gente recomenda rede pelo menos ali de 10 GB, ou se você tiver um servidor de backup gigabit, cara, coloca nele 4 NICs, né? E faz um LACP, vai ficar sensacional a taxa, tá? Então preocupa nisso também, né? A gente está falando aqui teoria de backup e tudo mais, mas o servidor ali do Vim Backup é importante que ele tenha ali uma quantidade de discos legal, uma quantidade de processamento legal, memória e principalmente placa de rede, tá? Se for fazer pela rede, pelo menos 4 portas de rede, né, gigabit ali, LACP, tá? O Virtual Appliance e o SAN, eu vou mostrar para vocês na prática. Vou tentar mostrar tudo isso aqui na prática para que vocês possam literalmente entender a diferença de proxy. O que é um proxy? Eu acho que assim, uma das funções é fácil de entender, que é a parte de deduplicação e compressão. Isso aí eu acho que é fácil, né? Isso é tranquilo. Mas a questão do caminho que vai percorrer o dado até chegar ao repositório, isso pode ficar um pouco um buraco negro aí e algumas pessoas não entender. Mas nada melhor do que mostrar isso na prática, né? Mostrando na prática, por isso que eu gosto de mostrar tudo na prática. Uma vez que nós mostramos na prática, nós conseguimos aí aprender muito mais, tá? É o seguinte, tá?
Hoje teve o Vinho Ano, né? O Augusto Lira ali, ó, John, agendar a aula de vinho hoje, no mesmo dia do Vinho Ano, foi proposital ou coincidência? Foi coincidência, meu brother. Foi muita coincidência, e inclusive eu até postei lá no grupo da Vin, né? No Telegram, tem um grupo oficial da Vin aqui no Brasil, né? Esse grupo deve estar beirando aí quase 2.000 pessoas, tá? Eu até joguei aula lá hoje, lá, né? Eu não gosto de ficar incomodando muito esses grupos oficiais, não, sabe? E também joguei no grupo privado da Vin, que eu participo, que aí só participa quem é parceiro do Vin, né? Aí eu joguei lá também para a galera lá, se quiser aparecer aqui hoje e dar uma moral aí. Cara, eu conheço muita gente na Vin, desde vendedor aos arquitetos, né? Conheço o Rodrigo Aliaga, né, que é o diretor da Vin, a Dani, que é uma das... eu sei que hoje ela não é vendedora mais, né? Eu acho que hoje ela virou chefe lá dentro da Vin lá e coordena, acho que vários vendedores, né? Conheço vários SEs da Vin, como o Leonardo, o Márcio Freitas, né? Então, assim, tem muita gente que eu conheço na Vin mesmo. Inclusive, os caras são meus brothers, velho. A gente troca ideia, assim, bacana, porque quando a gente tem projetos grandes, a Vin, ela nos ajuda, né? Ela ajuda o parceiro. Nós somos parceiro do Vin, né? Então, se a gente tem um projeto grande de fazer, os SEs da Vin, né, que são os Systems Engineers da Vin, eles nos ajudam a desenhar um projeto legal e tal, fazer reunião, tudo isso é muito bacana, tá? Pessoal, falado isso aqui, tá? Vamos para o laboratório, tá? Vamos para o laboratório, que aí eu acho que vai ficar tudo muito mais claro. E assim, mostrar para vocês, né? Para quem já manja de vinho e tal, mostrar, né? O que é importante ali, que vocês... Cara, deixa eu só dar mais uma teoria aqui, porque... tem uma coisa, isso aqui é muito legal falar, né? O vinho, ele se integra com as aplicações que eu falei para vocês, né, gente? Aplicações, vamos lá. Que aplicações que são essas, né? Vou escrever aqui, ó. Ele se integra com, né? Aí vocês vão entender o que é integrar também, né? Mas o que é integrar? Eu vou explicar, tá? A Vim chama de Vim Explorers, beleza? Mas não se atente muito a isso, não. O Vim, ele se integra com, né? Eu não vou falar todas, eu vou falar as principais aqui, tá? E as que eu consegui também simular no laboratório, beleza? As principais é o que? AD, SQL, Oracle, SharePoint, Exchange. Aí tem lá MySQL, que eu não testei, e SAP HANA, que aí também é sacanagem, né? Não fiz esses dois não, tá? Esses dois aqui não. Agora, AD. John, o que significa o Vim integrar com AD e fazer uma restauração granular? Como todos vocês sabem, o AD, o Active Directory, ele gerencia unidades organizacionais, grupos de usuários, né, GPOs e tudo por aí, né? Pessoal, quando eu faço backup da máquina virtual toda do AD, por exemplo, né, ele consegue integrar com o banco de dados do AD, né, com o banco de dados do AD, beleza? E aí ele consegue fazer então restauração granular. John, que restauração granular que é essa? Então, eu consigo, pessoal, voltar a simplesmente uma unidade organizacional, um único usuário, um único grupo, né? Isso é granularidade. Granularidade não é voltar à máquina, não é voltar a uma pasta ou um arquivo. Quando nós falamos de integração com a aplicação, nós conseguimos voltar objetos inerentes da aplicação. AD, unidade organizacional, usuário, grupo, GPO. Então a gente consegue voltar a isso. Quando eu integro tanto com SQL, tanto quanto Oracle, pessoal,
eu consigo voltar qualquer tipo de banco de dados e tabela. E o mais legal, eu posso pegar esses bancos de dados e tabela e fazer o restore em outro SRV de banco de dados, até mesmo para servir ali de replicação de banco de dados ou migração de banco de dados, beleza? SharePoint. Pessoal, SharePoint, bem resumidamente, né? Se você for montar uma intranet dentro da sua empresa, acaba que você usa o SharePoint. Hoje, né, com o advento aí, o crescimento do Office 365, do Microsoft Office 365, muitas pessoas estão usando hoje o SharePoint para ser o próprio o quê? File server, né? File server. Então, exemplo, vamos supor então que você tenha uma intranet publicada dentro da sua empresa e dentro dessa intranet dentro desse site, dessa intranet, tem vários arquivos ali publicados, tá? Pessoal, se alguém chegar dentro dessa intranet lá e deletar um arquivo que está publicado dentro desse portal ali da intranet, o Vim ele consegue fazer a restauração desse item, desse arquivo deletado e voltar ele exatamente aonde ele estava dentro lá do portal da intranet, tá? É um exemplo, beleza? Exchange, né? John, como é que é a integração com o Exchange, né? O Exchange é o seguinte, vamos supor, eu recebi uma mensagem do meu diretor, né? Uma mensagem importante, né? Sem querer eu deletei ela e ainda deletei da lixeira. Deletei, shift delete, deletei do meu Office 365. Beleza, e aí? Para voltar esse negócio, né? Com o Vim Backup and Replication integrado com o Exchange, essa mensagem que eu deletei da minha caixa de entrada, né, do meu usuário, eu consigo restaurar ela, pessoal, para dentro da minha caixa de entrada novamente, tá? Ela volta lá para dentro da caixa de entrada. Tá? Então, isso se chama integração isso é restaurações granulares, ou seja, restauração granular de aplicações, AD, SQL, Oracle, SharePoint, Exchange. Então, essa é a grande vantagem de você ter hoje uma ferramenta que é líder do mercado. E, pessoal, é muito simples fazer essa integração. Não precisa de instalar agente, né? O Vim a gente chama ele de agentless, sem necessidade de agente, né? Não é necessário instalar agente nas máquinas, entendeu? Então, assim, é muito simples você hoje fazer a integração com todas essas ferramentas bem conhecidas aí do mercado, né? O Vim, né? Ele tem uma outra funcionalidade, né? Tem até a pergunta ali do Anderson M, né? O Vim hoje, pessoal, ele se integra, né, com as nuvens mais bem conhecidas aí, que é o que? Né? AWS, Azure, IBM, Google Cloud Platform, que é o GCP. Então, o Vim ele consegue se integrar com essas nuvens aqui que vocês estão vendo, ó. Ele consegue integrar. E o mais louco disso tudo, pessoal, que é o quê? Essa integração que o Vim faz é uma integração para fazer a réplica do backup. Então você tem, vamos jogar aqui mais para frente. Vou jogar aqui mais para frente. Então, você tem aqui, né, a sua rede, né? Então você tem aqui o seu cluster de VMware, né? Você vai ter aqui o VBR, que é o Vim Backup and Replication, né? Talvez fazendo ali o backup dentro do próprio servidor, né? Dentro do próprio servidor, né? Que é o repositório. Beleza? Então aqui está o repositório. Show? Eu vou fazer aqui uma nuvenzinha e aqui vai ter, né,
Azure, AWS e GCP, beleza? Pessoal, essas máquinas virtuais, né, exemplo, né, se eu estou fazendo backup do meu cluster de virtualização, então essas VMs, né, elas estão backupadas aqui dentro. Então, sei lá, exemplo, 100 VMs, né? Pessoal, então todas essas máquinas virtuais que estão armazenadas aqui dentro do repositório de backup do Vim, eu posso fazer com que o Vim se integre, né, com, né, já disse, né, Azure, AWS, GCP, e eu posso pegar, então, esse dado que está dentro de casa, esse dado que está aqui dentro, né, esse dado, esse repositório, eu consigo fazer, então, a cópia dele para uma dessas nuvens, né? Quando eu faço a cópia dele para uma dessas nuvens, é justamente para a gente poder estar também atendendo, né, uma regra de mercado, né, que foi falada aí, que é 3, 2, 1, 0, né? Onde você tem que ter 3 cópias do seu dado, sendo que 2 delas em mídias diferentes. Ou seja, eu posso ter aqui o repositório principal e dentro da própria empresa eu posso ter um NAS, uma fita, ou até mesmo um outro servidor de repositório, beleza? Então são 2 mídias diferentes, ponto 1, ponto 2. Sendo que é importante também que você tenha uma cópia off-site, né? Uma cópia off-site, ela pode ser feita também utilizando NAS, fita ou replicação para uma filial da empresa ou para a nuvem, conforme vocês estão vendo aqui, ou para a nuvem, né? Off-site, né? Para a nuvem. Quando a gente fala aqui de zero, o zero significa zero perda de dados. Zero perda de dados. Existe uma funcionalidade dentro do Vim que se chama imutabilidade. A imutabilidade ela é aplicada em repositório, seja ele utilizando o S3, né, aqui dentro da nuvem, né, ou seja, num repositório local, né, num repositório, num rep local, utilizando o Linux. Beleza? A imutabilidade habilitada em um repositório ela é muito importante, justamente para que você possa evitar ataques de ransomware. Se um ransomware atacar a sua empresa, você for atingido por um ransomware, todas, né, e esse ransomware for violento, ele vai criptografar todas as máquinas virtuais do seu ambiente, vai criptografar o servidor de backup, vai criptografar o repositório de backup. Mas, se você tiver o repositório, né, que a gente chama de um repositório Linux local, um repositório Linux na nuvem, com a imutabilidade habilitada, você fica protegido contra esse ataque. Tá? O que significa imutabilidade? O próprio nome já fala. É um dado que não vai ocorrer mutação, alteração. Né? Essa é a palavra. Imutabilidade. O dado inalterado. Mesmo que esse aplicativo de ransomware tente criptografar o seu repositório imutável, ele não vai conseguir, porque esse repositório imutável está 100% preparado, de acordo com as boas práticas de implementação, para não sofrer alteração nenhuma por um determinado período de tempo que nós definimos para esse repositório imutável. Beleza? Então, essa é a grande sacada da Vim hoje, né? Que é a regra 3210, onde o zero ali significa zero perda de dados, né? E como é que é isso implementado? Habilitando, né, a imutabilidade, seja no repositório S3, por exemplo, no S3 da AWS, ou no Blobs da Azure, né? Eu não sei como é que chama o repositório no Google GCP, que simula ali
o S3, tá? Eu já fiz testes na Azure e na AWS, beleza? Então, essa é a sacada da imutabilidade, beleza? São informações importantes, né? Uma teoria aqui, né, importante, para que você saiba o poder que o Vim tem, né? O poder, é uma ferramenta muito poderosa e é uma ferramenta, cara, explode até a cabeça de tão foda que é o Vim, porque hoje eu uso o Vim em todos os meus projetos, sabe para quê? Para fazer, pessoal, migração de ambientes legados para ambientes novos, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Pessoal, hoje eu uso o Vim, né, quando eu vou fazer um projeto. Isso aqui, eu vou até colocar minha cara feia aqui para vocês entenderem, porque o negócio é muito foda. Bucket, obrigado aí, Vinícius. Valeu, irmão. O GCP, entre aspas, tá? O S3 da GCP se chama Bucket, tá? Hoje, todas as implementações de projeto que nós vamos fazer, né? Porque é o seguinte, pessoal, as empresas, elas estão sempre renovando o parque, né? Hoje, normalmente, as empresas que têm projeto, o pessoal sempre lembra, tá? Mercado corporativo, servidor Dell, HP, IBM, Lenovo, Huawei, né? Eu estou falando aqui de Dell porque eu trabalho hoje no parceiro Dell, então eu dou ênfase em Dell, tá? Inclusive no meu treinamento eu ensino como você se tornar um arquiteto de soluções com equipamentos Dell, mas uma vez que você torna realmente arquiteto de soluções e pré-vendas com equipamento Dell, você vai aprender a fazer isso com qualquer outro tipo de equipamento, tá bom? Seguinte, pessoal, então vamos supor então que eu vendi um projeto novo. Isso acontece direto. Samuel está aí para ele que estava implementando todos os projetos hoje da empresa, né? Então o que tem acontecido? Né? Nós vamos fazer um refresh tecnológico em um cliente X. O que é refresh tecnológico? O cliente tem um cluster de virtualização de servidores, né? Na versão antiga do VMware, na 6.5, por exemplo, e utilizando servidores R630 ou 620 que já está fora de garantia. Né? E aí a gente vende um projeto novo para ele, um cluster, um 321, como você viu, só que com servidores novos, servidores Dell da geração 15, exemplo, R650, 750, né? E storage novo também, exemplo, um Unity, um MS5024, um PowerStore, tá? E aí a gente monta toda essa infraestrutura, né? Já monta o cluster, sobe o VMware 7, monta o cluster, deixa tudo bonitão lá. Então a infraestrutura nova está pronta. Beleza. Como é que eu vou fazer então? Qual a estratégia que eu uso então para poder migrar, por exemplo, aquelas 50 máquinas virtuais que estão no ambiente legado para o ambiente novo que foi implementado? Pessoal, eu uso em 100%, em 200%, vou colocar assim, em 200% das migrações hoje, eu uso o Vim Backup and Replication para fazer essa estratégia de migração. Como o próprio nome já diz, pessoal, Vim Backup and Replication. Né? Então, assim, é sensacional usar o Vim para fazer replicação de ambientes. E outra coisa, né? Eu não falei para vocês que... Então, só recapitulando, né? A gente tem aqui o cluster de VMware, né? Beleza? A gente tem aqui o Vim. E por algum motivo ele está integrado aqui, ó, né, com a Azure. Beleza? Olha que foda que é o Vim. Pessoal, quando eu integro, né, o VBR, né, com Azure ou AWS, por exemplo, tá? É muito foda, porque o Vim também pode ser utilizado como ferramenta de migração de máquinas que estão on-premise, para a nuvem. O Vim também hoje é utilizado para fazer migração de máquinas virtuais que estão rodando dentro de casa para dentro da AWS ou da Azure, por exemplo. Tá? Então, quando está integrado,
Cara, e é tão fácil fazer isso, não é banal. Você vai clicar com o botão direito em cima da máquina virtual que está backupada dentro de casa. Dentro de casa. Ela não precisa estar backupada lá na nuvem da Azure, não. Só precisa estar integrado, beleza? Só integrado. Uma vez que está integrado, né, eu simplesmente clico com o botão direito em cima da máquina e falo assim, Restore to Azure, Restore to AWS. E ele pega a máquina virtual que está rodando dentro de casa exatamente do jeito que está e migra para dentro da Azure. Simplesmente sensacional, tá? Alguém aqui trabalha com M365? Microsoft 365? Oh, cacete. Foi mal aí. Mas eu não falei muita coisa aqui não, tá? Vocês entenderam, né? Tem ali aqui, ó. Tem aqui o VMware, tem aqui o VBR, que está integrado aqui com Azure e papapá. Mas vocês entenderam, né? Não precisa de explicar de novo, né? Então, ó, o Vitor Lima Mendes, o Ronan, o Marcos, Giovanni. Meus queridos, vocês hoje trabalham só gerenciando ou vocês trabalham também fazendo a implementação de novos tenants, migração de caixas de e-mail? Como é que está isso aí? Só gerencia ou vocês também fazem implementação, né, de tenants e tudo mais? Sabe por que eu estou falando isso? Justamente para falar que o Vim é foda de novo. Porque você pode utilizar o Vim para migrar informações, dados de um tenant para outro. É muito foda, entendeu? Então, você está entendendo o poder não só de backup, mas sim também de manobras de replicação e migração de ambientes? É simplesmente sensacional, cara. Então, assim, e tudo isso está aqui no laboratório. Vou conseguir mostrar tudo? Óbvio que não. Óbvio que não. Não tem como eu mostrar tudo. Mas eu queria falar do poder do Vim para vocês, justamente para que vocês possam entender. A partir do momento que vocês tiverem a oportunidade de entrar para esse mercado corporativo, né, eu tenho certeza que você vai falar, cara, vai para o Vim é a melhor ferramenta de backup hoje, o VMware lidera o mercado também, o melhor hypervisor, né, de virtualização hoje no mercado, né? É simplesmente sensacional, tá, pessoal? Né?